E é aquele negócio que o povo vive falando, né? Risco de renda variável, retorno de renda fixa. E o resultado a gente tá vendo que cada vez mais é prejuízo para os acionistas, ou melhor, para os cotistas. A questão é a seguinte, recentemente saiu uma notícia aí do XPMOL, um fundo imobiliário, um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa Brasileira. Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente o fundo tem dívidas para ser pagas nos próximos meses e ele não tem dinheiro para pagar. Mas eu não quero ficar entrando em detalhes, a questão é a seguinte, esse é o motivo que me desanima de investir no Brasil. E não são casos isolados, de tempos em tempos a gente tem alguma notícia negativa sobre os fundos imobiliários ou sobre alguma ação da Bolsa Brasileira. O Vino 11 se endividou até o talo para comprar o imóvel da Rede Globo. Resultado, menos 50% de prejuízo para os cotistas. O IRDM 11, que é um fundo de papel que investe em CRIs, pegou o dinheiro dos acionistas e investiu em outros fundos imobiliários. Fundos lixos, por sinal, resultado, menos 50% de prejuízo para os acionistas. E eu poderia ficar aqui falando de diversos fundos, de diversas gestoras diferentes. O que não falta é exemplo. A questão é a seguinte, fundos imobiliários era para ser algo bem previsível, algo fácil. Sim, é renda variável, eu sei, não estou falando nada disso. Estou falando que era para ser simples. Os fundos pegam o dinheiro, compram imóveis, recebe os aluguéis, distribui para os acionistas. Pronto, acabou. Era simples, era para ser simples, mas no final das contas não é isso que acaba acontecendo. E o resultado a gente está vendo que cada vez mais é prejuízo para os acionistas, ou melhor, para os cotistas. E é aquele negócio que o povo vive falando, né? Risco de renda variável, retorno de renda fixa. Eu não concordo com essa frase, mas a cada mês que passa, a cada ano que passa, fica mais difícil defender. E é claro que não dá para tirar a culpa da economia brasileira. Se numa economia estável, num país forte, de primeiro mundo, já seria difícil fazer esse tipo de movimento que algumas empresas, que alguns fundos tentam fazer, como se alavancar para crescer, se numa economia forte, saudável, isso já seria difícil. No Brasil é praticamente brincar com a vida. No começo do ano passado, a gente estava falando de Selic a 8%, a 9%. O dólar estava batendo 4,80%. Tinha gente falando que ia bater 4%. Como que terminou o ano? Dólar a 6,20%. Máxima histórica, Selic a 13%. Isso aqui é loucura. Esse aqui é o risco Brasil. E aí o que acontece com os fundos que pegam dívidas? Se lasca com o dinheiro de quem? Com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro. E o prejuízo é todo nosso. Então, por uma parte, é o risco Brasil e por outra parte, é irresponsabilidade dos gestores que pegam o dinheiro dos acionistas e como se não fosse dinheiro de ninguém, se eles estivessem literalmente cagando, já que eles ganham dinheiro deles de qualquer forma, simplesmente fizessem qualquer coisa sem considerar os riscos. O risco Brasil, o risco de vai dar merda. Então, isso me desanima cada vez mais investir no Brasil. Eu simplesmente, de uns 3 anos para cá, eu parei de investir no Brasil. Eu invisto agora nos Estados Unidos, invisto agora na Europa, em empresas que estão no mundo todo. Eu percebi que o Brasil vai continuar nesse mesmo caminho. E se você continuar com seu dinheiro aqui, você vai continuar no mesmo caminho, perdendo dinheiro com essa falsa ilusão de que você está recebendo dividendos, que você está recebendo rendimento todos os meses, livres de impostos, né? Livres de impostos. Só que a gente vê o quê? Prejuízo atrás de prejuízos, os dividendos não crescem e é simplesmente isso, o dólar bate máxima e eu simplesmente desisti. Eu simplesmente fiquei desanimado, eu ainda tenho ação aqui, eu ainda invisto aqui, justamente para receber renda passiva, uma pequena parte do meu patrimônio. O resto eu invisto, tá aqui no meu canal, toda a minha carteira. Eu invisto nos Estados Unidos aí há mais de 5 anos, há 3 anos eu parei de investir no Brasil e essa foi a melhor decisão que eu tomei 3 anos atrás. Esse foi o vídeo de hoje, valeu, falou e tchau.